Boa tarde a todos. Que a nossa confiança em Deus, o Pai de amor, continue sempre crescendo em nós. Que sintamos sempre o doce e efetivo amparo do Mestre Jesus, assim como dos benfeitores espirituais. Hoje nós falaremos sobre a ética mediúnica. A nossa meta de evolução é que cada um de nós se torne capaz de caminhar por si mesmo, com plena consciência daquilo que nós devemos ou não fazer, e agir sempre em harmonia com as leis divinas. É um processo pedagógico a que todos nós, espíritos imortais, estamos submetidos. O caminho ainda nos parece muito longo e árido. Apesar de há milênios nós temos os princípios básicos norteadores para que tenhamos um relacionamento mais fraterno. Mas nós somos lentos em apreendê-los. Por isso a necessidade da ocorrência de fatores externos, muitas vezes desagradáveis, para que seja contido o nosso egoísmo. Nós temos como dever a obrigação moral, primeiro conosco mesmo, segundo com os nossos irmãos. E uma boa baliza para nós sabermos se nós agimos corretamente, se aquilo que nós estamos fazendo é o certo, é fazermos aos outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Ainda, muitos de nós precisam de fiscalização e de coerção para cumprirem simples obrigações, importantíssimas para que nós tenhamos uma convivência mais harmoniosa. Primeiro, vamos lá, as regras de trânsito, extremamente importante para a harmonia do nosso trânsito e muitas vezes necessária coerção, que são as multas àqueles que infringem estas regras. Pouco a pouco, esse sentimento de dever se desenvolve em nosso íntimo e nos habilita a sermos verdadeiramente felizes, servindo com alegria, com disposição a Deus, em primeiro lugar, e depois aos nossos irmãos, né? Aquele próximo, mais próximo e os mais distantes. Este dever também se aplica à ética mediúnica. A doutrina espírita tem como um de seus princípios básicos o intercâmbio entre o plano físico e o espiritual. A morte de forma alguma é um obstáculo ou é uma barreira entre vivos e mortos, segundo o corpo, claro. Inclusive, muitas vezes nem conseguimos distinguir aquelas ideias que nos são próprias daquelas que chegam do mundo espiritual. Tal é a influência, tanto benéfica quanto maléfica, que nós recebemos, seja dos benfeitores ou dos espíritos ignorantes. Por isso a importância da ética mediúnica ao fazermos este intercâmbio. A doutrina chama de médium aquelas pessoas que têm essa facilidade de comunicação, que o faz de uma forma mais perceptiva e com uma certa regularidade. E acrescenta que é uma disposição orgânica, que nada tem a ver com o desenvolvimento moral de seus portadores. Por isso, muitos falham ao usarem indevidamente tão abençoada e oportuna ferramenta de elevação moral e espiritual, quando ela é corretamente utilizada. Foram médiuns, os profetas e muitos líderes espirituais, que sob uma inspiração superior trouxeram aos homens roteiros de conduta com vista sempre ao progresso moral. Por exemplo, Moisés, sob a inspiração do alto, nos trouxe o Decálogo.
Conforme atestam os registros da Boa Nova, a mediunidade era de uso corrente entre os cristãos. Tanto é que Paulo, na primeira epístola dele aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, diz: tudo me é lícito fazer, nem tudo convém que eu faça. Ou seja, que podiam usar a mediunidade da forma que desejassem, mas com a consciência de arcar com os custos se o uso fosse indevido. Esse intercâmbio trazia esperança e força naquele período tão difícil, o que hoje nós vivenciamos. Quantas vezes nos sentimos desalentados, solitários e mesmo chorosos? E recebemos uma mensagem, ou lemos, ou ouvimos, e isto faz com que o nosso coração seja acalmado e acalentado. Neste intercâmbio é importantíssima a recomendação de Jesus para o vigiarmos e orarmos, porque de acordo com o direcionamento dos interesses e atenção do médium, estes podem entrar em sintonia com as mentes mais enobrecidas, mas também com os espíritos ignorantes. Espíritos superiores, muitos nos auxiliarão a superar os desafios a que a humanidade atravessa. Mas o contrário também é verdadeiro. Os outros poderão atrapalhar. Kardec, como sempre, muito claro e objetivo, dedicou todo um capítulo de O Livro dos Médiuns para a descrição dos vários tipos mediúnicos e afirma que é normal que um mesmo indivíduo tenha uma ou mais aptidão, por exemplo, quem tem vidência e psicofonia, mas que sempre uma é predominante e esta merece uma maior dedicação e atenção. A diferença nos tipos mediúnicos também se estende de acordo com os assuntos abordados. Alguns médium maior facilidade no trato com os assuntos científicos, outros com uma maior facilidade no trato com os assuntos filosóficos e outros ainda ao tratar das questões morais. Claro que nós sabemos que isso se deve à bagagem que cada médium já adquiriu. Kardec analisou também a questão moral, a forma como se conduz o portador da faculdade mediúnica, de acordo com a sua utilização, e também aí encontrou grandes diferenças. Alguns são modestos e se dedicam à tarefa de intercâmbio sem qualquer interesse particular ou pessoal. Maior exemplo para nós, Chico Xavier. Mesmo os presentes pessoais que ele recebia, como uma demonstração de gratidão por aqueles a quem ele muito beneficiou, ele os doava. E os quase 400 direitos autorais dos livros por ele psicografados foram doados a diversas casas espíritas. Assim age também Divaldo e muitos outros médiuns, enquanto que outros se deixam levar pelo orgulho ou ainda pela indiferença, ou buscam levar vantagem ou tirar proveito dessa condição mediúnica em proveito próprio. Vamos nos lembrar ainda que Kardec assegura que somos todos acessíveis à influência da espiritualidade, mas o que caracteriza a faculdade mediúnica é a consciência que o indivíduo tem desse fato e de que ele se apresenta com uma certa regularidade. E a finalidade dessa faculdade é a de evidenciar a nossa dimensão espiritual e oferecer com base em fatos comprovados as afirmativas da fé. Uma delas, a respeito da sobrevivência do espírito. William Crookes, um físico do século XIX, final do século XIX,
comprovou a imortalidade da alma ao estudar as materializações do espírito de Kate King através da médium, a senhorita Florence. Na realidade, ele começou isso para tentar descobrir se havia uma fraude. E depois ele descobriu que aqueles fatos eram reais. Kardec apresenta a mediunidade como sendo um fato natural de nós encarnados e destaca a utilidade, aliás, a necessidade de a utilizarmos através de estudos, através de uma prática responsável para sempre empregá-la com fins elevados. O médium deve saber que ele lida com um espírito fora do corpo, simplesmente sem o veículo físico de manifestação, a quem a morte de maneira alguma santificou ou alterou de pronto a natureza de seus pensamentos. Por isso, entre o médium e a entidade, deve ocorrer uma parceria consciente de que os objetivos deste intercâmbio estão e devem estar acima de todo e qualquer interesse material. Os espíritos na erraticidade continuam desejando a evolução do planeta. E além deles trabalharem cooperando na seara do Mestre Jesus para a evolução da humanidade, eles visam também melhorar a psicosfera deste planeta, as condições de vida nele, porque muitos reencarnarão aqui. Vamos lembrar da afirmativa de Jesus de que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Os médiuns que em contrapartida trabalharem visando algum interesse particular ou de ganhar algum recurso material com isso, ficarão muito decepcionados quando no mundo espiritual forem confrontados com a própria consciência, onde ali está registrada todas as leis do nosso Pai. Ser médium, portanto, não é uma condição especial para a criatura encarnada, mas pode ocorrer se eles cumprirem corretamente com a tarefa. A mediunidade, nos afirmam os benfeitores espirituais, é uma ótima oportunidade de crescimento espiritual que a lei divina nos concede ao longo das nossas inúmeras reencarnações. Por isso, o médium deve sempre encarar com a maior responsabilidade este compromisso que assumiu quando estava na erraticidade, aquele período entre uma existência física e outra. Por isso, deve aproveitar ao máximo e da melhor forma esse tempo. Condição mediúnica desprezada, nos asseguram os espíritos superiores, é semelhante ao talento enterrado na parábola de Jesus, onde o médium será então considerado um servo mau e preguiçoso. Aqueles que se revelam indiferentes aos dons mediúnicos, sejam estes ostensivos ou não, por exemplo, a vidência, a psicofonia, a psicografia, etc., eles anularão em si próprios grande oportunidade de trabalho e de redenção. Os médiuns corretos, eles estabelecem importantes vínculos mentais com a espiritualidade superior. Aquele médium consciente de cumprir de forma correta com a sua tarefa, muito lucrará. Em contrapartida, aqueles que começam a atender interesses particulares ou materiais, trocam este contato com a espiritualidade superior pelo contato com espíritos levianos e interesseiros. Para o bom exercício da mediunidade, o médium, além do respeito que ele deve àqueles princípios que são padronizados pela doutrina, existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade da existência, pluralidade dos mundos,
comandos. Ele também tem o dever fundamental de agir dentro dos princípios rígidos, princípios éticos e morais que se encontram subtendidos nos propósitos do Espiritismo, e que é o de contribuir para erguer moralmente a humanidade, conforme está lá recomendado na introdução do Livro dos Espíritos. Este intercâmbio sempre serve para a espiritualidade trazer informações sobre a realidade do mundo espiritual, daquelas verdades reveladas pelos espíritos de Escol, da permanente ligação que há entre os dois mundos e assim por diante. As mensagens podem ser recebidas por diversos médiuns nos mais variados recantos do planeta. A codificação foi recebida e compilada por Allan Kardec. Foi recebida desta forma, por intercâmbio entre os dois mundos, e compilada por Allan Kardec, pseudônimo de Leon Denisard Rivaio. Os espíritos tratam de assuntos com riqueza de detalhes. Muitas vezes oferecem nomes, datas, números, os acontecimentos que identificam aqueles que ali são retratados e que comprovam a autenticidade do fenômeno e que comprovam a veracidade das informações, o que vai atestar a credibilidade do médium e das comunicações por ele vinculadas. Vamos lembrar de uma mensagem recebida certa feita por Chico Xavier, inocentou um rapaz que era acusado de ter tirado a vida de um amigo quando estes, infelizmente, brincavam de roleta russa. Tem até um filme onde há esse registro. A ética mediúnica também exige daquele portador ou daquele que manifesta esta condição muita honestidade e, mais importante, discrição para a divulgação destas informações. Toda revelação deve ser criteriosamente analisada, com zelo, discernimento, com muita cautela, com questionamento, para que se comprove a verdade, sem nenhuma controvérsia ou refutação. Kardec teve um cuidado imenso e essa doutrina maravilhosa foi codificada em 15 anos. Mas teve todo um cuidado, isso nós temos os relatos naquele livro Obras Póstumas, onde ele narra os passos, o que efetuou, como foi auxiliado, o trabalho que realizou. O espírito de Erasto diz que é preferível que se passe 10 verdades do que se deixe passar uma mentira. E Kardec, ao elaborar uma questão para a codificação, ele enviava estas questões a vários médiuns em várias partes do mundo, e quando recebia respostas, ele as analisava e só aplicava aquela que tinha igual conteúdo. Ele dizia que médium bom nunca é aquele que possui a mediunidade mais ostensiva ou vários tipos mediúnicos, mas sim aquele que era suscetível a um menor número de enganos, por conta da sua elevação moral e pelo estudo que realizava, pelo trabalho de questionamento. Assim, de maneira alguma é a mediunidade que garante a credibilidade e respeito ao médium, mas sim a lisura, o cuidado, a honestidade, a fidelidade doutrinária com que ele se conduz. João, o evangelista, já dizia: ouvi todos os espíritos, mas verificai se eles vêm de Deus,
mostrando que no mundo espiritual também há falsos cristos e falsos profetas, e que estes de maneira alguma estão a serviço do bem e do amor que emana do Criador, mas sim atendendo a interesses ainda equivocados e obscuros. Vamos nos lembrar que a morte de maneira alguma nos dá um passaporte de santificação. Continuamos ainda com as nossas inferioridades ou as nossas aquisições positivas quando deixamos este invólucro físico. Por isso que na ética mediúnica é imperioso ter prudência, cautela, zelo e fidelidade com a doutrina para superar os naturais obstáculos da mediunidade. Que os espíritas, é o conselho que nos dá, aproveitem realmente a grande oportunidade como testemunhas e agentes deste novo impulso renovador que deverá progressivamente beneficiar um número cada vez maior de pessoas. Essa grande ferramenta que temos à nossa disposição para que seja utilizada de maneira correta e benéfica. Foi por isso que o responsável principal da codificação, o Espírito de Verdade, foi incisivo ao se referir à nossa responsabilidade. Já atingimos o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado com desinteresse e somente com o propósito da caridade. Aliás, caridade é o lema da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. Que sejamos caridosos conosco mesmo, sendo que cumpridores das leis divinas, com a nossa maior disposição e força de vontade. Que sejamos caridosos com aqueles que estão à nossa volta. A caridade beneficente, oferecer ao irmão que tem menos do que nós aquilo que ele necessita, materialmente. A caridade benevolente, de aceitarmos o outro da forma que ele ainda é e não da forma que nós queremos que ele seja. Que possa ser realmente a caridade o móvel e a característica maior do nosso trabalho, em qualquer e todo setor que nós estejamos inseridos. Emmanuel, naquele livro Leis de Amor, diz que entre fraldas e caçarolas também nos elevamos moralmente e espiritualmente. Que nós sejamos efetivamente os trabalhadores da última hora, com merecimento para recebermos o nosso salário, porque tenhamos efetuado tudo aquilo que nos competia realizar. Principalmente, que nós sejamos portadores, sempre, através da nossa palavra, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, de mensagens benéficas a todos aqueles que nos rodeiam. Que Deus nosso Pai nos envolva sempre nestes fluidos amorosos. Fiquem com Deus.